Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Edmara Martins. Eu vou pedir para você ficar aqui comigo, eu estou lendo a Bíblia, estamos no livro de João. E no final, depois de você ouvir, que você seja muito abençoada, abençoado, deixa o seu like, seu comentário. Muito obrigada, que Deus abençoe. João 5, a cura do paralítico de Betesda. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque, chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse depois do movimento da água sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: Queres ser curado? E o enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que foi curado: Hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu: Aquele que me curou, este mesmo me disse: Pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe então: Quem é o homem que te disse: Pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou mais tarde no templo e disse: Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringiu o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus explica sua missão e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho faz também. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Pois, assim como o pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o filho concede vida a quem ele quer. Porque o pai ele não julga ninguém, mas entregou ao filho todo o julgamento para que todos honrem o filho. Assim como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que virá a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal, para a ressurreição da condenação. Não posso fazer coisa alguma por mim mesmo, conforme ouço. Assim julgo e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quem dá testemunho de mim é outro, e sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz.
Mas o testemunho que eu tenho é maior que o de João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizam, dão testemunho de que o Pai me ouviu. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas vos conheço bem e sei que não tendes o amor de Deus em vós. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis glórias um dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa, que é Moisés, em quem tendes esperança. Pois se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? Lucas 6. A multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque viram os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para que comam? E ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. E Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: Fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. E Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus anda sobre o mar. Ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar, entraram num barco e iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido, Jesus ainda não havia ido encontrá-lo, e o mar estava agitado por um forte vento. Depois de remarem cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco, e ficaram com muito medo. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então o receberam prontamente no barco, e este logo chegou ao seu destino. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguiria nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus lhes respondeu: em verdade eu vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeito. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará.
Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. E perguntaram-lhe então: Que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus lhes respondeu: A obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes pão do céu para comer. E Jesus lhes respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas, como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. E todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E os judeus começaram a criticá-lo, pois dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Não é ele, Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo: Desci do céu? E Jesus lhes respondeu: Não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade eu vos digo: quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo: se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: Esta palavra é dura, quem a pode suportar? Mas, sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhe: Isso vos escandaliza? Como seria então se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o traria. E continuou: Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. E por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Então Jesus perguntou aos 12: Vós também quereis retirar-vos? E Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhes respondeu: Por acaso não escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, haveria de traí-lo.
Glória a Deus, aleluia. Muito obrigada por você ter ficado aqui até aqui. Eu vou pedir para que você dobre os seus joelhos, você faça a sua oração por você, pela sua vida, pela sua saúde, sua família. Por aí, e eu vou fazer por aqui. Que Deus te abençoe.